Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir juntos as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. E olha só, os moradores de uma região de Niterói, no Rio de Janeiro, estão sendo obrigados a utilizar um serviço de internet clandestino operado por traficantes. E é pegar ou largar, porque os técnicos das operadoras não podem entrar na região dominada pelos criminosos. O domínio e o poder do crime organizado continua latente no estado do Rio de Janeiro. Moradores da região do Parque Orla, em Piratininga, na região oceânica de Niterói, estão relatando que traficantes estão barrando os serviços de internet fornecidos por operadoras. E o único serviço permitido é a contratação da internet clandestina, controlada pelos próprios criminosos. Atualmente, o problema tem atingido principalmente as comunidades da Barreira e Ciclovia. Enquanto isso, os moradores dizem que se sentem de mãos atadas, alegando que mesmo enviando reclamações às operadoras, entendem que não há nada que possa ser feito. Estes mesmos relatos também revelam que os traficantes possuem pontos de monitoramento com olheiros para garantir que esta regra não seja burlada. Já aqueles que foram obrigados a adquirir a internet clandestina lamentam a instabilidade do serviço e os preços altos, com a opção de plano mais barato custando na faixa dos R$100. Uma das operadoras que tiveram os serviços interrompidos revelou em nota enviada aos clientes que a região enfrenta problemas de segurança pública e que, por medidas preventivas, as equipes técnicas não poderão entrar e prestar qualquer atendimento no local, em razão de ameaças físicas aos técnicos. A empresa ainda completou dizendo que a situação foge do controle da operadora e que não há previsão para normalização. Os órgãos de segurança pública já foram acionados por essas empresas e, de acordo com a Polícia Civil, o fato vem sendo apurado pela 81ª Delegacia de Polícia em Itaipu, que investiga a ação de grupos criminosos na região. No entanto, este não foi o primeiro caso. Em 2021, operadoras de internet em bairros como Piratininga, Jacaré e Engenho do Mato, bairros que também ficam situados na região oceânica de Niterói, já vinham realizando denúncias semelhantes. Na época, a Polícia Civil apresentou a mesma resposta. E o prefeito de uma cidade de Minas Gerais proibiu que músicas de funk sejam tocadas nas escolas. A medida está sendo bastante comentada na internet. E a Amanda Silva foi apurar essa história para a gente e vai contar mais detalhes. Felipe Cariello, o prefeito de Carmo do Rio Claro, uma cidade localizada no sul de Minas Gerais, tomou a decisão de proibir as músicas do gênero funk em todas as escolas municipais da cidade. Essa regra vale não só para as músicas de funk, mas para todas as músicas com duplo sentido e letras consideradas inapropriadas para crianças e adolescentes. Ele disse que em algumas visitas às escolas, ele ouviu músicas que continham duplo sentido e que não eram para estar sendo tocadas em um ambiente escolar. E por isso, decidiu colocar em prática esse decreto. Mas por conta disso, uma polêmica está surgindo. Alguns advogados consideraram esse tipo de proibição inconstitucional. Já os professores de música disseram que, como professores, é sim necessário ter cuidado e avaliar as letras das músicas, independentemente do gênero, para assim repassar o conteúdo. De acordo com a Prefeitura, antes do início das aulas será feita uma reunião com professores e diretores da rede municipal de ensino para discutir questões referentes ao ano letivo e passar informações e orientações detalhadas como o decreto deve funcionar dentro das escolas. E olha só, as férias de verão na praia do paulistano podem se transformar em um verdadeiro pesadelo. Além da virose que tomou conta do litoral paulista, a dengue também preocupa autoridades de saúde. Vamos ver. Depois de um surto de virose no litoral paulista, que levou centenas de pessoas aos hospitais neste início de ano, outro problema também preocupa: a dengue. No verão, o calor e as chuvas criam um ambiente propício para a proliferação de mosquitos, inclusive o Aedes aegypti, que transmite a dengue. O ano passado registrou aumento nos casos de dengue no Brasil. Foram mais de 6.600.000 casos prováveis de dengue, com 5.961 mortes confirmadas e 999 ainda em investigação.
Só em São Paulo foram confirmados mais de 2 milhões de casos. Na última atualização, o Ministério da Saúde apontou em 2.000 mortes confirmadas no estado e cerca de 430 estão sob investigação. E o problema continua. Só nos primeiros 6 dias de janeiro, já são 1.051 casos prováveis em São Paulo, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria de Estado da Saúde. Uma morte está em investigação na cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado. Além da vacina contra a dengue, disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, recomenda-se intensificar os cuidados para evitar que algum objeto possa acumular água parada, cuidar dos terrenos baldios, dos quintais e usar repelentes contra o mosquito. E por falar em praias, muitos produtos típicos do verão subiu o preço em 5% em apenas um ano nas praias do Rio de Janeiro. Turistas e moradores locais estão assustados com esta alta. E o nosso repórter Anderson Nascimento vai trazer mais informações. Os preços dos alimentos e bebidas vendidos nas praias brasileiras têm assustado os frequentadores nesta temporada de verão. Em diversas regiões, itens tradicionais como picolés, água de coco e refrigerantes apresentam aumentos expressivos, tornando a estadia na praia mais cara para os turistas. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com base no Índice de Preços ao Consumidor, revelou que a inflação dos chamados itens de verão, que incluem lanches, refeições, sorvetes, refrigerantes e hospedagens, subiu 5% em um ano, superando a inflação geral do período. Produtos específicos, como picolés, tiveram alta de quase 9%, enquanto o protetor solar, essencial para a proteção na praia, encareceu quase 7%. Nas areias da zona sul do Rio, por exemplo, uma água de coco chega a custar R$10, enquanto picolés podem ser encontrados por até R$40. Comerciantes locais justificam os preços altos pelos custos de aquisição e logística, como o preço do gelo e do transporte. Mesmo com a alta dos preços, é possível aproveitar a praia sem estourar o orçamento, como levar lanches de casa, carregar águas e isotônicos em bolsas térmicas e observar a oferta dos vendedores ambulantes, optando pelos melhores valores. E Santa Catarina domina o ranking das cidades que têm o metro quadrado mais caros do país. Quem traz as informações é a repórter Michele Veiga. E Balneário Camboriú vai ganhando cada vez mais status como a Dubai brasileira. A cidade catarinense teve aí, dentro de uma pesquisa realizada pela FIPZAP e pela FIP, o seu metro quadrado divulgado como o mais caro do país. R$ 13.911 o metro quadrado de um imóvel na cidade catarinense. E Santa Catarina ainda entra nessa lista dentro das 5 cidades que mais têm um metro quadrado valorizado. Além de Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis e Itajaí também estão na lista junto com Vitória do Espírito Santo. Tudo isso vai comprovando o investimento na cidade de Balneário Camboriú, onde os atrativos turísticos vão ganhando cada vez mais força, mas dentro dos investimentos imobiliários tem o famoso prédio onde o jogador Neymar tem propriedade, Cristiano Ronaldo, entre outras estrelas do futebol, também estão procurando a Dubai brasileira, Balneário Camboriú, para se instalar ou pelo menos para investirem. Assim também como em breve sairá um prédio bonito arquitetonicamente falando, feito totalmente pela sobrinha do tricampeão mundial Ayrton Senna da Silva, onde também terão homenagens ao atleta falecido. Então, portanto, Balneário Camboriú vai ganhando esse status realmente de Dubai brasileira, com o metro quadrado mais caro, seguido de mais 4 cidades catarinenses entre as pesquisadas do país. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E veja a seguir, gelo marinho da Antártica se recupera do derretimento. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta. E olha só, ter o faro apurado e a alta resistência física são marcas importantes dos animais que prestam serviço ao setor público. Mas não são apenas os cães que estão aptos a ocupar um cargo no setor. Os gansos, por exemplo, também trabalham na área. Um dos mais conhecidos bichos profissionais são os cães de faro, que apoiam órgãos como a Polícia e a Receita Federal na busca por pessoas, drogas e, recentemente, até dinheiro. Na Receita, os cachorros passam por um centro de treinamento em Vitória, no Espírito Santo, onde os treinadores do órgão têm a responsabilidade de ensinar o animal a encontrar o criminoso ou objeto do crime. Segundo uma treinadora da Receita Federal, o faro dos cães os ajuda a identificar os entorpecentes. Independentemente de quais sejam, eles passam por um treinamento que dura, em média, 6 meses, segundo a instrutora. Ao fim, são enviados a uma unidade da Receita, onde são designados a um condutor específico, que passa por treinamento para assumir a função. A cada ano, o órgão tributário adquire novos cães, que têm características físicas diferentes dos animais de estimação. Isso porque os pets costumam passar por seleção artificial para serem mais facilmente adquiridos por humanos. Já no caso dos cães de faro, a raça é pouquíssimo modificada, para manter traços que ajudam na caça e na locomoção. Os cães da Receita precisam ser possessivos e gostar de brincar de bola, uma vez que a busca pelo entorpecente simula um jogo. Se o cachorro identifica o odor da droga, ele deita ou senta como forma de sinalizar ao condutor. Depois, recebe a bolinha, que é um estímulo para o bicho trabalhar. Os animais têm um ciclo de trabalho parecido com o dos servidores. Segundo a analista, costumam entrar de férias junto com o condutor e podem se aposentar quando chegam aos 8 anos. Depois, são, em geral, adotados pelo próprio condutor. Além de farejadores, cachorros são conhecidos por terem um bom desempenho na guarda em alguns órgãos públicos. Mas não é o caso do Complexo Penitenciário do Estado, em Santa Catarina. Lá, eles foram substituídos por gansos, usados para impedir a fuga de presos. As aves ficam numa área verde entre o muro externo do presídio de segurança máxima e a grade interna, que cerca o local onde ficam os detentos. Por serem muito territorialistas, os gansos emitem sons altos se alguém invade o espaço, o que auxilia no trabalho dos agentes. A ideia de inserir as aves no presídio partiu de um servidor que criava o bicho em uma fazenda. Por saber que o ganso é um animal territorialista, sugeriu isso ao gestor, que acatou a proposta. Segundo o major, os gansos nem precisaram passar por treinamento. Só foram colocados ali e estavam preparados para o serviço. Além da área verde para circular, eles contam também com pequenos lagos, onde tomam banho e bebem água. E olha só, um estudo mostra que o gelo marinho da Antártica está se recuperando do derretimento. Havia uma grande preocupação de que o continente não iria mais se recuperar dos efeitos causados pelo aquecimento global. Vamos ver. O Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos emitiu um comunicado que traz alívio. A extensão do gelo marinho da Antártica se recuperou em dezembro, após um longo período de baixas recordes. O fenômeno representa uma pausa nas especulações de que o continente gelado da Terra pode estar passando por mudanças permanentes. De acordo com cientistas, a taxa de perda de gelo marinho durante os meses mais quentes da primavera, novembro e dezembro, diminuiu para níveis bem abaixo da média. Essa constatação ocorreu após um período prolongado de baixas, diárias recordes ou quase recordes, em 2023 e 2024, os anos mais quentes já registrados devido ao aumento da temperatura global, impulsionado pelas mudanças climáticas. No final de 2024, essas perdas foram revertidas, pois a extensão do gelo marinho se recuperou para 7,3 milhões de quilômetros quadrados, encerrando o ano muito próximo da média de 1981 a 2010. O comunicado garante que estes dados ilustram claramente a alta variabilidade da extensão do gelo marinho antártico. Com o aumento da temperatura dos oceanos devido ao aquecimento global causado pelo ser humano, as camadas de gelo da Antártica estão derretendo
derretendo. A situação ameaça o aumento global do nível do mar e coloca em risco as comunidades costeiras. Os recordes de temperatura do oceano, tanto na superfície quanto nas profundezas, foram quebrados desde 2023, impulsionados em parte pelo fenômeno El Niño, que aumentou o calor em todo o mundo. E agora vamos falar de esportes. O contrato de Neymar Júnior no Al Hilal não será renovado. E os sauditas estão de olho em um craque da Premier League para substituir o camisa 10. Vamos ver. O contrato de Neymar Júnior com o Al Hilal termina em junho deste ano. E o clube saudita já está de olho no mercado para trazer um jogador para substituir o atual camisa 10. O principal nome é o do egípcio Mohamed Salah, que também tem contrato com o Liverpool apenas até junho de 2025 e não deve ser renovado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal espanhol AS. A passagem de Neymar pelo Al Hilal está sendo muito conturbada, principalmente por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo que o tirou de campo por mais de um ano e, por esse motivo, não entregou o futebol que o clube e a torcida esperavam. A expectativa é que o craque brasileiro acerte com o Inter Miami ao fim de seu contrato e recrie o trio de ataque com Messi e Suárez, que fez muito sucesso no Barcelona. E ainda falando de futebol, um time da Mongólia está fazendo muito sucesso no mundo. Porém, não é pelo bom futebol apresentado. O time perdeu todos os jogos da primeira divisão do país e está sendo considerado por muitos o pior time do mundo. Sem dúvidas, o time mongol fez uma das piores campanhas da história do futebol. Foram incríveis 111 gols tomados e apenas 2 feitos em 9 jogos na primeira divisão nacional. Consequentemente, a equipe terminou o primeiro turno na última colocação, com 9 derrotas em 9 partidas. Mas não foram derrotas normais. O Tuvi tomou diversas goleadas, como 9-0, 12-0, 13-0 e o inexplicável 21-0. Esses resultados chamaram a atenção e fizeram comparação com o time pernambucano Ibis, que entrou no livro dos recordes por completar 3 anos e 11 meses sem vencer uma partida. Ele é considerado o pior time do mundo. O curioso é que o Tuvi Arzar Ganud foi fundado em 2018 e chegou à primeira divisão em 2022. Desde então, são 3 participações na elite do futebol mongol. E em todas, o time ficou no meio da tabela, menos na última participação, que fez um dos piores campeonatos da história que um clube pode fazer. E nesta edição vamos conhecer Málaga, uma cidade da Espanha. Dá só uma olhada. Málaga está localizada na costa sul da Espanha. A cidade originou de uma colônia grega, sendo a 6ª maior do país. Além de um destino que oferece aos turistas belíssimas paisagens banhadas pelo Mediterrâneo e guarda tesouros históricos que remetem às origens da Europa. Málaga foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver pelo Smart City Ranking de 2023, conhecidas pelas suas arquiteturas, teatro, museus e praias. Málaga é um destino de tirar o fôlego. E antes da gente encerrar, vamos ver uma câmera lá da cidade de Málaga, na Espanha. A Málaga é a 6ª maior cidade do país, conhecida pelas suas arquiteturas, teatro, museus e praias, além de um destino que oferece aos turistas belíssimas paisagens banhadas pelo Mediterrâneo. Málaga foi eleita inclusive a melhor cidade do mundo para se viver de acordo com o Expat City Ranking de 2023. Realmente é um destino de tirar o fôlego. E com essa bela imagem eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.